dia, eu sou o Luca. E eu sou o Joaquim. Hoje no Jornal Raízes entrevistaremos os profissionais Letícia e Felipe sobre a importância dos sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são marcas na nossa sociedade. Sítios arqueológicos são importantes por fornecer informações sobre hábitos, práticas e estrutura das sociedades antigas. Nós devemos manter os sítios arqueológicos vivos na nossa história. Exatamente, Luca. Agora vamos com Samuel, que entrevistará o Felipe, profissional formado pela Unimes por História. Olá, Samuel, como está aí? Bom dia, Joaquim e Luca. Tudo certo aqui. Hoje estamos com o professor Felipe. Ele é formado na Unimes em História e hoje a gente vai apresentar um tema muito importante, mas pouco abordado, que é os sítios arqueológicos. Pode falar um pouco sobre você? Bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, trabalho aqui no Raízes e sou professor dessa galera bacana do segundo ano. Então vamos para a primeira pergunta. Qual o papel das comunidades locais na preservação e valorização dos sítios arqueológicos? Fundamental. Nós temos que compreender primeiro algumas instâncias desse processo. O órgão que pode catalogar, fiscalizar, determinar o que é um espaço arqueológico é o IPHAN no Brasil. Logo, essa responsabilidade recai sobre os governos estaduais e as municipalidades, nos poderes dos municípios. Aqui em São Sebastião, nós temos Departamento de História, nós temos Fundação Cultural e os institutos de pesquisas, que podem ser tanto estaduais ou federais, contribuem para isso. E, por fim, chegando até a comunidade local, instrumentalizando pessoas que possam trabalhar, cuidar e viver até de fazer um turismo cultural nesses lugares. Em São Sebastião nós temos que é o sítio arqueológico lá do São Francisco. Recentemente eu visitei e é um passeio muito bom, muito bacana, de enorme aprendizado que tem ali. Ali a gente conta pelo menos 2, 3 séculos de história da nossa cidade. Essa foi a primeira pergunta, o Felipe respondeu muito bem e eu vou falar a segunda agora. Como os sítios arqueológicos influenciam a identidade cultural e o patrimônio na região? Influenciam totalmente a questão cultural e histórica de uma região, de uma cidade, de um bairro. Aqui, mais uma vez, São Sebastião, nós estamos no berço da formação do Brasil colonial. Nós somos a cidade mais antiga do litoral norte. Então, todos os vestígios arqueológicos, devidamente catalogados, licenciados, cuidados, vão influenciar para que essa história permaneça na memória das pessoas, para que as comunidades locais entendam o valor que essa terra tem, para que as crianças e adolescentes como vocês nas escolas aprendam sobretudo sobre a história do país e da nossa região. Ou seja, não vejo como, sem essa preservação, sem esse cuidado, continuarmos preservando a memória da histórica da cidade, ou seja lá do que for. Então foi isso. Obrigado, professor Felipe, por essas suas respostas. E agora vamos com os apresentadores Joaquim e Luca. Muito obrigado, Samuel. Um tema extremamente importante, com certeza. Vamos agora com o Lauro, que está nesse exato momento com a Letícia, profissional formada em Ciências Sociais na Cruzeiro do Sul. Bom dia, Lauro. Como vai? Opa! Bom dia, Luca e Joaquim. Hoje estamos com a professora Letícia, que é formada em Ciências Sociais na Universidade Cruzeiro do Sul, e a gente vai fazer algumas perguntas sobre sítios arqueológicos. Professora, quais são os principais benefícios que os sítios arqueológicos trazem na nossa compreensão humana da história? Sítios arqueológicos são muito importantes porque eles levam as pessoas para a história. Então, através das visitas desses sítios preservados, das visitas guiadas, nós conseguimos compreender a história daquele lugar, a cultura, a geografia. Nós conseguimos ter uma imersão naquele período histórico de forma prática. Então, a gente consegue vivenciar aquele período histórico de fato. E isso é possível em centros históricos, em cidades históricas, em sítios arqueológicos, já mais antigos, que foram preservados, como a gente tem aqui em São Sebastião. Então, os sítios são uma ferramenta muito importante para o patrimônio histórico e cultural da humanidade. Muito obrigado pela sua resposta. Então, vamos para a próxima pergunta. Quais desafios você identifica
na conservação desses sítios arqueológicos e como a gente pode ter... Avançar, né? É isso. Avançar na sua preservação. Isso. São vários desafios. Eu acredito que o primeiro deles é a própria profissão de arqueologista, de historiografia, que a gente precisa incentivar para que a gente tenha mais profissionais voltados para essa área. E o segundo ponto são as políticas públicas. A gente precisa ter políticas de preservação desses sítios arqueológicos. Aqui no Brasil, inclusive no nosso município em São Sebastião, durante muito tempo os sítios ficaram abandonados, com vários artefatos históricos sem o devido cuidado. Então a gente precisa ter políticas públicas não só para preservar o sítio, mas para levar também a população para que ela possa participar, para que ela possa criar uma relação de pertencimento com o território. Muito obrigado, professora. Agora é com vocês, Joaquim e Luca. Muito obrigado, Laura e Letícia, pela sua colaboração com a nossa pesquisa. Agora iremos entrar com o Globo Esporte apresentando sobre o jogo que aconteceu ontem, que o Timão levou a vitória. Notícia urgente. Acabamos de receber a previsão do tempo e chegamos à conclusão de que tivemos uma verdadeira avalanche de dados e uma tempestade de informações. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pela participação dos profissionais Letícia e Felipe e também agradecer imensamente pela colaboração dos senhores Joaquim e Luca, que abordaram um tema pouco discutido, mas de extrema relevância para a sociedade. Um assunto que não deve ser esquecido e que merece ser mantido vivo em nossa história.